Você já parou para pensar em como decisões secretas, feitas a portas fechadas, podem moldar o destino de milhões de pessoas sem que elas nem sequer saibam? E se eu te dissesse que um dos grupos mais misteriosos e poderosos do mundo surgiu em 1954, com um objetivo que ainda hoje divide opiniões: promover a paz ou consolidar o controle global? Este é o Clube Bilderberg, um nome que evoca conspirações, segredos e poder. Mas por que esse clube foi criado? Quem esteve presente em suas primeiras reuniões? E, mais importante, o que realmente foi discutido nessas conversas exclusivas? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai mergulhar fundo em um universo de mistérios e revelações. O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você vê o mundo. E antes de continuar, já te aviso, este vídeo vai mexer com sua certeza. Então, se você gosta de desbravar os bastidores do poder, inscreva-se agora no canal Grupos de Elite e o Controle Global e venha comigo nessa jornada intrigante. A história começa em um momento delicado. Estamos nos anos de 1950, um período marcado pela tensão da Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Do outro, a União Soviética, simbolizando o bloco comunista. O mundo vivia dividido, e o medo de um conflito nuclear estava no auge. Era um mundo em que cada decisão política tinha um peso tremendo, e qualquer passo em falso poderia significar o fim da civilização como conhecemos. É neste contexto que nasce o Clube Bilderberg, uma iniciativa que, segundo seus fundadores, visava unir as elites políticas e econômicas do Ocidente para promover a cooperação e evitar uma nova ordem mundial. Mas será que era só isso mesmo? O nome Bilderberg vem do hotel onde ocorreu a primeira reunião, em maio de 1954, localizado na pacata cidade de Oosterbeek, na Holanda, um local aparentemente comum, mas que se tornaria o ponto de partida para um dos grupos mais controversos de todos os tempos. A ideia de criar o clube partiu de figuras como o político polonês Joseph Ratzinger, um homem misterioso que muitos consideravam o verdadeiro arquiteto desse encontro. Ratzinger acreditava que o fortalecimento das relações entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental era crucial para conter a influência soviética. Ao lado dele estavam o príncipe Bernard da Holanda e David Rockefeller, nomes que dispensam apresentações quando falamos de poder e influência global. Os bastidores dessa primeira reunião revelam um cenário ainda mais intrigante. Relatos indicam que, antes do encontro, Ratzinger e seus aliados realizaram visitas estratégicas a líderes influentes, explicando a necessidade de criar uma coalizão discreta para discutir assuntos globais. Essas conversas aconteceram longe do escrutínio público, o que apenas reforça a ideia de que, desde o início, o Clube Bilderberg foi concebido para operar nas sombras. Para alguns, essa abordagem era necessária devido à delicadeza dos temas a serem tratados, mas, para outros, foi o primeiro passo para criar uma estrutura de poder que colocaria os interesses de uma elite acima da democracia. O fato de as reuniões envolverem não apenas políticos, mas também magnatas da mídia e executivos de grandes corporações aumenta as suspeitas de que o objetivo sempre foi moldar as narrativas públicas para favorecer estes grupos seletos. Outro detalhe que poucos conhecem é o nível de sofisticação logística empregado para garantir o sigilo do evento. Desde o bloqueio do espaço aéreo acima do hotel até a presença de equipes de segurança fortemente armadas. Tudo foi cuidadosamente planejado para evitar qualquer tipo de vazamento. Documentos indicam que os participantes foram obrigados a assinar termos de confidencialidade rigorosos, um procedimento que se mantém até hoje. Mas o que é mais perturbador é que mesmo aqueles que tentaram revelar informações sobre o que foi discutido enfrentaram consequências severas, desde pressões políticas até a destruição de suas reputações.
Essa combinação de medidas reforça a percepção de que o Clube Bilderberg não é apenas uma reunião informal, mas um espaço de decisão onde o público nunca terá acesso à verdade completa. O objetivo declarado do primeiro encontro era simples: criar um espaço para que os líderes políticos, empresários e intelectuais pudessem discutir os problemas do mundo sem as limitações impostas pela mídia ou pela burocracia. Mas por que tanto segredo? Por que essas reuniões precisavam acontecer a portas fechadas, longe dos olhos curiosos da imprensa e do público? Essa é a pergunta que até hoje alimenta as teorias de conspiração. Afinal, o que realmente foi dito naquele primeiro encontro? Entre os 50 convidados estavam figuras de peso, como Henry Kissinger, que mais tarde se tornaria um dos estrategistas políticos mais influentes do século XX, e representantes de grandes corporações como a IBM e a General Electric. As discussões giravam em torno do tema como a ameaça soviética, o futuro da integração europeia e a necessidade de criar um mercado comum que unisse os países ocidentais. Mas para muitos críticos, esses encontros não eram apenas sobre debater ideias. Eles acreditavam que decisões concretas foram tomadas ali, decisões que moldaram políticas econômicas e geopolíticas de forma deliberada. Imagine um cenário em que poucas pessoas, sentadas em torno de uma mesa, decidem os rumos das nações inteiras. Imagine discussões sobre como manipular mercados, influenciar eleições ou até mesmo orquestrar conflitos. Essas são apenas algumas das acusações feitas contra o Clube Bilderberg ao longo das décadas. E o que torna tudo ainda mais intrigante é o fato de que ninguém fora do círculo interno sabe exatamente o que foi discutido. Não há atas, gravações ou documentos que venham a público, apenas o silêncio e especulações. O primeiro encontro também marcou o início de uma tradição que permanece até hoje, a regra de Chatham House. Segundo essa regra, os participantes têm total liberdade para falar, mas estão proibidos de divulgar o conteúdo das discussões. Isso significa que, mesmo que você seja um dos maiores jornalistas do mundo, jamais terá acesso ao que realmente acontece dentro dessas reuniões. Mas o que os fundadores do Clube Bilderberg não poderiam prever é que esse sigilo absoluto se tornaria o principal combustível para as teorias da conspiração. Para muitos, o clube não é apenas um fórum de discussão, mas uma verdadeira sala de controle, onde as elites globais planejam o destino da humanidade. A ideia de que algumas dezenas de pessoas possam ter tanto poder é assustadora, mas ao mesmo tempo fascinante. Outro aspecto que chama a atenção é a lista de convidados. Embora ela varie a cada ano, sempre há um padrão: líderes políticos, CEOs de grandes corporações, banqueiros, membros da realeza e intelectuais de prestígio. Pessoas que, juntas, têm uma capacidade impressionante de moldar políticas e influenciar decisões globais. E tudo isso longe do escrutínio público. Voltando àquele primeiro encontro de 1954, é interessante notar que ele foi organizado com um cuidado quase cirúrgico. Cada convidado foi escolhido a dedo e as discussões foram estrategicamente direcionadas para fortalecer os laços entre os Estados Unidos e a Europa. Mas o que muitos não sabem é que por trás dessa fachada de cooperação internacional haviam interesses muito bem definidos. Para alguns, o clube representava uma tentativa de criar um governo mundial, um sistema em que um pequeno grupo de elite teria o controle absoluto sobre os recursos e as decisões globais. É claro que os defensores do clube negam essas acusações. Eles dizem que o objetivo sempre foi promover o diálogo e a compreensão entre as nações. Mas será que isso é suficiente para justificar o sigilo? Será que podemos confiar que esses encontros têm apenas boas intenções?
Ou será que estamos testemunhando o funcionamento de uma máquina de poder que opera nas sombras? Essa dúvida é o que mantém o mistério do Clube Bilderberg vivo por tantas décadas. Há quem diga que é impossível que um grupo tão pequeno tenha influência sobre o destino de milhões, mas essa crença ignora um fato crucial. A maioria das decisões importantes da história não foram feitas em grandes parlamentos, mas em salas pequenas, por poucos indivíduos. Pense nos tratados que encerraram guerras ou nos acordos que definiram economias inteiras. A essência do poder, muitas vezes, reside na discrição. Mas o que realmente aconteceu naquele encontro inicial em 1954? Um detalhe pouco conhecido é que os participantes não estavam ali apenas para discutir ideias, mas também para estabelecer uma agenda. E essa agenda era ambiciosa. Entre os tópicos debatidos estavam a criação de um bloco econômico unificado, que mais tarde daria origem à União Europeia, e estratégias para consolidar a liderança dos Estados Unidos no mundo ocidental. Embora os registros oficiais neguem que decisões políticas concretas foram tomadas, há indícios de que muitas das ideias discutidas no primeiro encontro Bilderberg foram implementadas nos anos seguintes. O apoio à Comunidade Econômica Europeia, o fortalecimento da OTAN e até mesmo a expansão do neoliberalismo podem ser rastreados até essas reuniões. É como se os participantes estivessem não apenas prevendo o futuro, mas moldando-o de acordo com seus próprios interesses. E aqui surge uma questão perturbadora. Quem não está na mesa do Clube Bilderberg? Se esse grupo se reúne para discutir os rumos do mundo, quem está excluído dessas conversas? A resposta é clara: povos inteiros, nações em desenvolvimento e até mesmo líderes democráticos que não fazem parte do círculo das grandes potências econômicas acabam ficando de fora. Para críticos, isso é a prova de que o clube opera com um instrumento de exclusão, onde poucos decidem o que é melhor para muitos, sem sequer consultar os diretamente afetados. Outra curiosidade intrigante é o ambiente em que essas reuniões acontecem. Relatos de participantes descrevem uma atmosfera quase ritualística. Nada de celulares, nada de gravações, nada que permita que o conteúdo das conversas escape para o mundo exterior. Apenas os presentes em um ambiente cuidadosamente controlado, discutindo questões que poderiam mudar o destino de nações. Essa descrição leva muitos a comparar o Clube Bilderberg a uma sociedade secreta, embora os organizadores rejeitem essa caracterização. Mas será que o sigilo é apenas uma questão de privacidade ou esconde algo mais? Uma teoria recorrente é que as reuniões servem como um laboratório para testar ideias que seriam impopulares se fossem debatidas publicamente. Por exemplo, a globalização, um conceito que dominou a economia mundial nas últimas décadas. Foi amplamente discutida em encontros do Bilderberg antes de se tornar uma política dominante. Para muitos, isso é um sinal claro de que o clube age como uma força catalisadora para mudanças que nem sempre beneficiam a maioria. E o mais intrigante é que o Clube Bilderberg nunca desapareceu. Desde 1954, suas reuniões acontecem anualmente, sempre em locais diferentes, mas mantendo o mesmo nível de sigilo. Com o passar dos anos, a lista de participantes cresceu, incluindo presidentes, primeiros-ministros, magnatas da tecnologia e até mesmo líderes da mídia. A presença desses últimos, aliás, levanta uma questão interessante. Como podemos confiar na cobertura da imprensa se alguns de seus principais líderes participam de reuniões que são, por definição, secretas? A ideia de que o clube tem um impacto direto sobre a mídia é uma das acusações mais graves feitas contra ele. Para críticos, isso implicaria porque tão pouco se sabe sobre o que acontece dentro dessas reuniões. Seria possível que o Clube Bilderberg, ao longo das décadas, tenha conseguido criar uma espécie de cortina de ferro midiática protegendo
suas atividades a qualquer escrutínio? Ou será que a ausência de informações é apenas um reflexo do sigilo que envolve qualquer encontro de alto nível? Olhando para os anos seguintes ao primeiro encontro, fica claro que o clube se tornou uma plataforma poderosa para a elite global. Figuras como Bill Clinton, Tony Blair e Angela Merkel participaram das reuniões antes de alcançarem posições de destaque em suas carreiras. Coincidência ou evidência de que o clube serve como um campo de treinamento para futuros líderes globais? Essa é uma das perguntas que mais intrigam estudiosos e conspiracionistas. É impossível ignorar o impacto das decisões tomadas nesses encontros. Ainda que não saibamos os detalhes, os resultados são visíveis. O fortalecimento das grandes corporações, a concentração de poder econômico e até mesmo o alinhamento da política entre diferentes países podem ser rastreados até os temas debatidos em reuniões do Clube Bilderberg. Para críticos, isso é a prova de que o clube não é apenas um espaço de discussão, mas uma verdadeira máquina de poder onde os interesses de poucos se sobrepõem ao bem-estar da maioria. E aqui está o ponto mais assustador. O Clube Bilderberg não opera sozinho. Ele é parte de uma rede maior, que inclui organizações como o Fórum Econômico Mundial, o Conselho de Relações Exteriores e outros grupos que compartilham membros e objetivos. Juntos, esses grupos formam o que muitos chamam de a verdadeira elite global, uma força invisível que molda o mundo de acordo com seus próprios interesses. À medida que avançamos nesta série, vamos explorar não apenas as origens do Clube Bilderberg, mas também seus desdobramentos. Quem realmente manda dentro desse clube? Quais são seus objetivos reais e como suas decisões impactam a nossa vida cotidiana? Acredite, o que está por vir é ainda mais revelador. Se você chegou até aqui, significa que está tão intrigado quanto eu. E eu te convido a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal Grupos de Elite e o Controle Global e ative as notificações para não perder nenhum capítulo desta série. No próximo vídeo, vamos mergulhar na primeira conferência oficial do Clube Bilderberg, detalhando as decisões cruciais que foram tomadas e as figuras chaves envolvidas. Você não vai querer perder. Nos vemos no próximo vídeo.